Teste de gravação. A todos a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Albino e hoje nós vamos dar uma passada rápida aqui sobre doutrinas teológicas sobre o arrebatamento. Uma coisa nós temos certeza, para nós que somos crentes em Jesus Cristo, que o Senhor ele não retarda a sua promessa, que é a promessa de voltar para arrebatar o seu povo. Ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longâmino para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que a todos venham arrepender-se. Sempre acreditamos que o Senhor está dando sempre mais uma oportunidade para aquele que não é salvo, para aquele que se desviou como filho pródigo, para que possa voltar antes que a porta esteja fechada. E nesse glorioso dia nós ouviremos o Rei dizendo a nós, suas ovelhas, E dirá o Rei aos que tiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Primeiro texto, 2 Pedro 3,9. Este segundo texto, Mateus 25, 33, 34. Arrebatamento. O termo arrebatamento ele aparece uma única vez na Bíblia. Aqui embaixo, em Atos 10:10, Pedro ele teve um arrebatamento de sentidos. Lucas, que é o escritor do livro de Atos, ele relata que Pedro teve um arrebatamento de sentidos. Sendo que aqui, traduzido no grego do Novo Testamento, é o termo êxtasis. Aqui está em grego. Aqui está alguns dos significados, segundo o dicionário de grego do Novo Testamento: temor, espanto, êxtase. E sendo que também, no campo espiritual, êxtase pode ser ou significar um estado de quem se encontra como que transportado para fora de si e do mundo sensível. Então, um arrebatamento, Paulo vai dizer que conhece um homem, acho que vai aparecer aí à frente, Não sabe se no corpo, no espírito, ele foi levado ao terceiro céu. Isso é um arrebatamento nesse sentido de êxtase, Então, arrebatamento secreto ou visível. Eis que vem nas nuvens pelo texto. Ele vai trazer aqui algumas divergências de interpretação doutrinárias. Eis que vem nas nuvens e todo olho verá, até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então aqui alguns, eles acreditam que todo olho verá quando Jesus vier na sua segunda vinda. A primeira foi quando ele nasceu como homem, filho de Maria, carpinteiro, José, nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, foi para o Egito, voltou na região da Galiléia dos gentios, viu uma grande luz. Foi morto em Jerusalém, na festa da Páscoa. Ao terceiro dia ressuscitou, deu ordem aos seus discípulos que permanecessem juntos, até que do alto fosse revestido de poder. E lá no livro de Atos nós vemos Jesus ascendendo, subindo aos céus, e os anjos, 2 varões que se postaram ali, dizendo que este mesmo Jesus, da forma como ele foi recebido em cima, ele assim também voltaria para buscar os seus. O interessante aqui, a doutrina do arrebatamento secreto, essa que Jesus vem e não será visto, é de que a igreja seria secretamente arrebatada antes do período da grande tribulação. Nós vamos ver aqui depois que período é esse. Ela surgiu somente no século XIX, por volta da década de 1830. Poucos escritos antes desta década aqui, de 1830, nós encontraremos sobre escritos ou estudos, artigos sobre o arrebatamento secreto. Então, no contexto do movimento conhecido pelos irmãos Plymouth ou Plymouth, eu prefiro aqui Plymouth, liderados por John Nelson Darby, antes disso não há evidências claras de que a ideia de um arrebatamento secreto da igreja tinha sido ensinada ou compreendida desta forma. Então nós vemos que nesta década aqui é que houve o início
de estudos com ênfase no arrebatamento secreto. Essa doutrina não era aceita antes do século XIX. Hoje, século XXI, muitas denominações e teólogos, incluindo adventistas do sétimo dia, não aceitam a doutrina do arrebatamento secreto, argumentando que ela não tem base bíblica, e que a segunda vinda de Cristo será um evento público e visível, conforme podemos ver aqui no texto acima, né? Então todo olho verá. As dúvidas, né, e os conflitos doutrinários, eles surgem porque cada um se apega a um verso para dar base, né, à sua doutrina. Enquanto que a Bíblia ela traz inúmeros textos. Para alguns se torna complexo, de difícil entendimento, mas para outros, né, elucida e dá um entendimento mais claro, né, daquilo que são as doutrinas sobre o arrebatamento. Então, arrebatamento visível, pós-tribulacional ou segunda vinda de Cristo? Nós vamos ver daqui a pouco, pós-tribulacional, mesotribulacional e pré-tribulacional, né? Então, pelo texto aqui, olha só, aqui é uma sequência. Se nós entendemos que Mateus 24, 29 é o início, 30 é o meio e 24 é aqui o final, nós vamos entender que o arrebatamento, ele é pós-tribulacional. Porque logo em seguida, a tribulação, ou seja, logo em seguida está dizendo, depois da tribulação, daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Muitos tomam este texto como base para afirmar que o arrebatamento ele se dará na quarta trombeta devido aqui às coincidências, né, ou às semelhanças, né, daquilo que é o relato do texto bíblico, né? Então o sol escurecerá, aí foi ferida a terça parte do sol, a lua não dará sua claridade, a lua e as estrelas, né, ou as estrelas cairão do céu, para que a terça parte deles a parte deles escurecesse e a sua terça parte não brilhasse. Então, este texto aqui é um dos poucos que você vai poder encontrar que relaciona, né, o arrebatamento seguido de uma tribulação, de uma grande tribulação na quarta trombeta. Vai aparecer mais um pouco mais aí à frente, né? Então, as estrelas, acontecerão esses sinais, que alguns correlacionam com a quarta trombeta. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então, aparecerá o sinal. E não está dizendo que é o Filho do Homem. O sinal do Filho do Homem nós podemos encontrar nos versos anteriores, que haveria guerras, rumores de guerras, pestes, fomes, terremotos, nação contra nação. Nós vamos encontrar aqui estes sinais que já estão bem claros, né? Bem visíveis, né? E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo, né? Então podemos aqui ter um traço dividindo o verso em duas partes, né? Primeiro os sinais e depois a vinda do Filho do Homem nas nuvens no céu com poder e grande glória. Então quando ele se manifestar nas nuvens, se é visível, porque todo olho verá, todo vindo, né, sobre as nuvens com poder e grande glória, ele enviará os seus anjos com grande clangor, que aqui é o sonido, né, da trombeta, os quais reunirão os escolhidos dos quatro ventos e de uma extremidade a outra do céu. Então, pelo texto, você pode entender que o arrebatamento ele seria visível e aconteceria na quarta trombeta. Alguns questionam. Eu não estou aqui posicionando, né? Qual é a minha linha? Estou explicando aquilo que entendemos, né, no mundo cristão. Então, aqui nós falamos, né, pré-tribulacional, e são três linhas, né, que abordam aqui este assunto sobre o arrebatamento. Né? Pré-tribulacionismo, antes, sustentam que o arrebatamento ocorrerá antes da grande tribulação. Vamos ver o que é grande tribulação. A igreja seria retirada da terra para encontrar com Cristo nos ares, conforme as palavras anteriores que lemos. E então teria o início de dois grandes eventos.
as bodas do Cordeiro, que durariam 7 anos, e a grande tribulação, que a semana toda também duraria 7 anos. O período todo, né? Duraria 7 anos, né? Dividido em 3 anos e meio mais 3 anos e meio. A última semana, a grande tribulação. Alguns dizem que a grande tribulação são os 7 anos. Outros dizem que são somente os 3 anos e meio finais. Pós-tribulacionismo. Sustentam que o arrebatamento acontecerá após a grande tribulação, no momento da segunda vinda de Cristo, e de que a igreja passaria pela grande tribulação e seriam arrebatados junto com Cristo para reinar com ele sobre a terra. Aí o tribulacionismo, sustentam que o arrebatamento ocorrerá no meio da grande tribulação, após um período de sofrimento, antes do seu término, antes do término da grande tribulação. Então, pré-tribulacionismo na quarta trombeta, já vimos, né? Mas alguns entendem que pode ser até na primeira. E aqui nós vamos explicar porque alguns entendem que é na quarta trombeta. Mais um pouco, né? Aqui é um dos textos que alguns usam para dar base, que será antes da grande tribulação. Aqui é o texto da carta à igreja de Filadélfia. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar ou para provar, né, os habitantes, os que habitam sobre a terra. Apocalipse 3:10. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa dos restantes das vozes, das trombetas, dos 3 anjos que ainda hão de trocar. Então, 3 ais estão relacionadas às 3 últimas trombetas, né? A quinta, a sexta e a sétima. Então, aqui, se ele nos guardaria da hora da tribulação, né, ou da provação, aqui tem alguns questionamentos, algumas perguntas, hein? A hora da provação que há de vir sobre todo mundo seria a grande tribulação? Como provaríamos isto? As 3 primeiras trombetas seria o princípio das dores profetizados pelo Senhor Jesus no sermão profético sobre a sua vinda em Mateus 24, dos versos 1 ao 14. Porém, tudo isso são princípio das dores, então até a quarta trombeta seria um princípio das dores, e as 3 últimas trombetas seriam as dores da grande tribulação, seria a hora da aprovação que havia de vir sobre o mundo. Eu estou deixando uma interrogação sempre aqui no final, né? Mesotribulacionismo, né? Sustenta que o arrebatamento ocorrerá no meio da grande tribulação, né? Então, o que nós vemos aqui? Aqui há uma questão quanto, né, aos linguistas, né? Aqueles que estudam, né, o grego do Novo Testamento. Aqui nós temos 2 versões, né? Ara, Almeida, revista e atualizada. Arque, Almeida, revista e corrigida. O mesmo texto, e aqui no grego, abaixo, o mesmo texto no grego, texto receptus, né? Então respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Quando perguntava, né, quem são estes que estão de veste branca, quem são, de onde vieram, né? Então o Senhor responde, né, e me disse: estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. O mesmo texto aqui agora na revista e corrigida. Estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Aqui o de, o da, o artigo, né? É a preposição mais artigo. Nós vamos encontrar aqui no grego o termo ek. Então, o que é o ek aqui, mais uma vez, segundo o dicionário grego do Novo Testamento? Tudo que eu estou citando em grego aqui, eu retirei desse dicionário aqui que está abaixo, né? É o W.C. Taylor, da editora Juerp. Então, ek é do interior, de dentro, de, por, da parte de. Ek salienta a ideia normal de saída do interior para fora, ou a ideia de um ponto de partida. Então, o ponto de partida para o arrebatamento seria
a tribulação. Ou, no meio da grande tribulação, eles seriam arrebatados. Uma curiosidade aqui, né, é a mesma partícula de eclesia. E eclesia foi traduzido por igreja. E eclesia e igreja significa tirados de dentro para fora. Por isso, alguns sustentam essa doutrina, né, mesotribulacionista, por causa do ek, que ele dá essa margem, tanto como da quanto de. Mas eles preferem ficar como da grande tribulação, tirados de dentro para fora, arrebatados no meio da grande tribulação. Pós-tribulacionismo, então logo em seguida a tribulação, esse texto já apareceu, só que agora eu coloquei aqui entre parênteses, logo em seguida, né? Depois da grande tribulação, daqueles dias, o sol escurecerá. Então aqui mostra que o entendimento é que o sinal do Filho do Homem, ele só apareceria no final da grande tribulação para arrebatar a sua igreja, quando então ele enviaria os seus anjos para arrebatar a sua igreja fiel. Eu vou dizer aqui uma coisa, seja pré, meso, pós, uma certeza nós temos. Jesus ele vai arrebatar a sua igreja. Eu espero que todos, independente da linha doutrinária, sejam arrebatados quando Jesus voltar para buscar, né, o seu povo. E o que é a grande tribulação? Nós teríamos que voltar um pouco lá no livro do profeta Daniel, lá no capítulo 9, você pode conferir, marcar, né? Aqui estão algumas dicas nesse capítulo sobre o que seria este período aqui da grande tribulação. O Senhor falou a Daniel que 70 semanas estariam destinadas sobre o seu povo Israel. 7 semanas mais 62 semanas. 7 semanas, Jerusalém seria reedificada. Foi exatamente o que aconteceu na época de Esdras, Neemias, Zorobabel, Ageu, Zacarias, né? Os profetas que ali, né, exortaram o povo à construção. Então foi a reconstrução de Jerusalém. Depois Daniel diz que depois das 62 semanas, depois das 62 semanas, o ungido ele seria morto, ou seria tirado. Aqui o ungido é Jesus. Então depois, terminando as 62 semanas, Jesus foi morto. Aí cessa a contagem da semana para Israel, abre um período de depois das 62 semanas para a igreja. Então, depois das 62 semanas, a morte do Messias, o Pentecostes, a era da igreja em 7 períodos, 7 cartas, com 7 operações do Espírito de Deus. O povo do príncipe que haveria de vir, ele destruiria a cidade, e depois das 62 semanas, o povo do príncipe que destruiu Jerusalém foi o general Tito, no ano 70. E diz que até o fim haverá guerras e estão determinadas assolações. E agora, exatamente no dia 19/6/2025, nós estamos vendo as guerras e as assolações lá no Oriente Médio, Irã e Israel, né? Fora os vizinhos terroristas, né, que estão ali, né, ao lado. Perdão. Então, as guerras, né? É minha esposa que bateu a porta aqui, eu não avisei ela que eu estava gravando. Eu ainda não sei fazer esse corte e retornar, né? Então, depois das 62 semanas, Daniel disse que ele faria uma aliança com muitos. E na metade da semana, ele quebraria a aliança. Então, lá em Levítico, nós vamos encontrar que essa semana, ela tem 7, cada dia corresponde a um ano. Então, 70 semanas, 490 anos. Uma semana, 7 anos. Então, seriam 3 anos e meio de uma falsa paz e mais 3 anos e meio de muita guerra. Aqui são os animais simbólicos, né? A cabeça de ouro, né, seria o leão alado, Nabucodonosor. Aqui a Média e a Pérsia. As 3 costelas são os 3 grandes reinos que eles conquistaram. O animal semelhante ao leopardo, com 4 cabeças e 4 asas, representa o Império Greco-Macedônico e a sua velocidade com a qual conquistou o mundo. Aqui tem um período em que os ammoneus ou os macabeus, eles conseguiram repelir os gregos e durante 100 anos eles
reinaram sobre a terra de Israel. E depois as pernas aqui de ferro é um animal terrível, né, que representa o Império Romano, que seria o povo do príncipe que haveria de vir. Aqui no final, os dedos, barro, ferro, nós vemos aqui, né, a união dos povos nesses últimos dias, né? Então, prossegue. Depois a gente faz uma aula só sobre as 70 semanas. Na realidade, não dá uma. Tem que fazer uma das 7 primeiras semanas, uma das 62 semanas, e depois das 62 semanas mais uma, e a última semana. Seriam 4 aulas no mínimo. Mas o que é a grande tribulação, né? Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Estamos ouvindo falar muito de apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aqui já está falando do anticristo. O espírito do anticristo, segundo João, ele já opera na terra. Mas aqui ele vai ser revelado, né? O homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto e de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Aqui está o templo que seria reconstruído como parte do acordo nesta última semana. Então, quando ele tentar sentar no trono, querendo ser Deus, ostentando, parecendo ser Deus, os judeus não aceitarão isto, então será deflagrada, né, a guerra. Então, isso provavelmente acontece aqui no final dos 3 anos e meio, quando esses últimos 3 anos aqui e meio seriam, né, a grande tribulação. Pois quando disserem, né, ou ouvirem falar que há paz e segurança nesses 3 anos e meio aqui, eis que então, quando o adversário aqui, o anticristo, se manifestar, lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto. Aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Então, será uma guerra. A gente já está vendo a guerra, né? Lá no Oriente Médio, vemos que é difícil, mas vai ser uma guerra muito, mas muito delicada mesmo. E ele vai chegar o tempo que eles vão clamar, né, ao Messias, àqueles que lhe transpassaram. Aí vamos ter que fazer mais uma aula sobre a batalha de Armegido ou Armagedon. Paulo e o arrebatamento, né, ante a última trombeta, né? Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Porque convém que isto, que é corruptível, está falando do nosso corpo, né, se revista da incorruptibilidade. E que isto, que é mortal, nós, homens, se revista da imortalidade, ou seja, receberemos a vida eterna em Cristo Jesus. 1 Coríntios 15, 50 a 53. E ele vai falar novamente, semelhante aqui em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui temos algumas perguntas. De qual trombeta falava Paulo? O apóstolo Paulo, na segunda tradição cristã, ele foi decapitado no ano 67 em Roma, cerca de 30 anos antes do livro de Apocalipse ter sido revelado a João. E podemos concluir, então, por esse lapso, né, por esse espaço de tempo, que Paulo não conhecia sobre as 7 trombetas reveladas por Jesus a João. Contudo, né, alguns teólogos alegam que Paulo falava sobre si mesmo em 2 Coríntios 12, do 2 ao 4, quando ele escreve dizendo: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao 3º céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe,
foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Será que Paulo ouviu falar alguma coisa? Ouviu alguma coisa sobre as trombetas? Suposições, né? Suponhamos que teria Paulo tido a revelação sobre os toques das trombetas do Apocalipse? Ou falava sobre as festas de Israel, como veremos no slide a seguir? Nós vamos encontrar 7 festas. A festa da Páscoa, falando da morte do Cordeiro, Jesus morreu por nós. Os pães ázimos, Jesus é o pão, né, que nós devemos celebrar a Páscoa com os ázimos da sinceridade. O pão que foi levado ao forno, né, ao sepulcro, né, mas que no primeiro dia da semana ele ressuscitou. Né, a primícias fala da ressurreição. Cristo é a primícia dentre os que dormem. E porque ele ressuscitou dentre os que dormem, nós também ressuscitaremos. Né? Então, a quarta festa, 50 dias depois das primícias. Muitas pessoas dizem que é depois da Páscoa, mas não é. É depois das primícias, conta-se 49 sábados, né? 7 vezes 7, 49. Então, 50 dias depois, aí fala do Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo. E tem uma festa, que é a festa das trombetas, que ela está relacionada ao arrebatamento. Vemos aqui a sequência, né? A redenção, a nossa salvação, a santificação, a ressurreição, a descida do Espírito Santo, o arrebatamento. O dia do perdão, ou Yom Kippur, fala da redenção de Israel, porque Cristo virá, né, para pelejar pelo seu povo Israel. E a festa dos tabernáculos fala do milênio, nós e Israel reinando com Cristo durante o milênio. Depois falaremos um pouco mais sobre o milênio, que é um assunto muito polêmico e muito difícil também de ser entendido, até porque existem várias linhas de interpretação. Aqui só uma questão, aqui, uma dúvida que me gerou alguns anos atrás sobre ressurreições. Nós sabemos que haverá uma ressurreição para toda a igreja. Lemos aqui os textos de 1 Coríntios, de Tessalonicenses, falando que ante a última trombeta, e quando a trombeta de Deus tocar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então fala de uma ressurreição para a igreja. Mas a Bíblia cita aqui no livro de Apocalipse 2 outras ressurreições. Vamos dar uma olhadinha nelas. A primeira ressurreição ela se dará antes do milênio. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão, e prendeu o dragão, a antiga serpente, que é diabo Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabassem. E depois importa que seja solto um pouco, e vi tronos, e assentados sobre eles, a quem foi dado o poder de julgar. Acreditamos que nós estaremos sentados, né? Julgando, né? Aí vi as almas dos que foram degolados pelo testemunho de Jesus Cristo e que não adoraram a besta ou a sua imagem. Então aqui muitos entendem que esta ressurreição aqui é daqueles que morreram durante a grande tribulação, que não receberam o sinal da besta na mão direita ou na testa e que nem adoraram a sua imagem. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então eles vão viver e vão reinar com Cristo 1000 anos. Então eles vão ressuscitar antes dos 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. E a Bíblia diz, esta é a primeira ressurreição. Então a primeira ressurreição que se dará antes do milênio para aqueles que não receberam o sinal na testa nem na mão. E o Espírito então exalta, né? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte. Aquela que o Senhor fala lá na igreja de Esmirna, né? Não sofrerão o dano da segunda morte, né? Que seria o julgamento e a condenação eterna, né? Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Vamos à segunda ressurreição. Então, a segunda ressurreição, novamente, são vistos tronos, termina o milênio, são vistos tronos, o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia,
e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no fogo. Então aqui, os mortos que não são salvos, que foram mortos, que estavam no inferno, no Hades, em qualquer outro lugar, eles se apresentam diante do trono, são julgados, condenados, todos eles são lançados no lago de fogo, onde o fogo ele não se apaga, né? Esta é a segunda morte, né? Então aqui tem alguns pontos difíceis de serem entendidos, compreendidos, aplicados, até porque depende muito da nossa cognição, da nossa leitura, interpretação, linha teológica, daquilo que os líderes, né, das denominações, né, eles apoiam, e nós sabemos que muitas denominações não há uma unidade. Dentro delas, ainda que aparentemente haja uma unidade, uma unificação, existem pessoas com pensamentos diferentes, e eu espero não ter causado mais dúvida ainda em você. Amém? Paz do Senhor.